Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Integra. E neste mês de junho, mês das cores, do laranja e do vermelho. O laranja, nós vamos tratar da conscientização da anemia e da leucemia, a importância dos sinais, dos sintomas, do diagnóstico precoce, para que possamos ter um tratamento mais eficaz. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui 2 convidados, que já eu vou chamá-los, para que possa passar para a gente todo este conhecimento. E também nós temos o Junho Vermelho, que fala da doação de sangue. Então, a importância de se salvar vidas com o sangue, né, que vocês vão doar. Então, eu faço aqui um apelo, né, para que procurem o hemocentro da cidade de vocês, para que vocês façam a sua doação. Né? Vocês, com certeza, vão estar salvando vidas. Vocês podem acessar pelas redes sociais, por telefone, enfim, agendar a sua doação. Né? Então, as pessoas de 18 a 70 anos de idade, aí procurem o hemocentro, façam a sua avaliação, vejam se vocês podem aí contribuir, né, e ajudar a salvar muitas vidas. É a importância da doação de sangue não só nesse junho vermelho, mas todo o ano. Sempre é dia de salvar vidas. Que vocês possam aí procurar e fazer a doação de vocês. E no junho laranja, a gente fala então da anemia e da leucemia. E para a gente discorrer e poder compartilhar, né, conhecimentos neste assunto, eu tenho aqui a doutora Márcia Momesso Lopes, ela que é médica hematologista, ela atua no Hospital de Clínicas, na FAMEMA, o Hemocentro de Marília e também no Serviço de Oncologia da Unimar, da Universidade de Marília. E também o doutor João Victor Costardi, que é o médico hematologista, e ele atua na Santa Casa de Marília. E com certeza, né, vão aqui compartilhar e trazer seus conhecimentos a respeito deste assunto tão importante, né, que é a anemia e a leucemia. E eu gostaria aqui, então, de pedir para vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube, se vocês, né, quiserem compartilhar também conhecimentos, colocar dúvidas, né, ou falar a respeito, né, dessas doenças, fiquem à vontade. Então, pelo nosso YouTube, coloquem aí as dúvidas de vocês e depois, ao final, a gente vai poder compartilhar e conversar a respeito. Tá bem? Então, eu queria estar abrindo aqui com a doutora Márcia Momesso, que ela possa se apresentar e colocar, né, a atuação dela nessa área, que lembrando, né, é na hematologia e na oncologia. Boa noite, doutora Márcia. Boa noite, Fique Ana. muito à vontade, viu, que a gente possa aí conversar e trazer para essas pessoas, né, um pouco deste conhecimento aí. Sim. Boa noite a todos. Vamos expor aqui a prevenção, né, em questão das anemias, das leucemias, sobre o diagnóstico precoce e após o tratamento. É isso. E aí, vou pedir para que se apresente o Dr. João Victor Costardi, ele que é hematologista da Santa Casa aqui de Marília. Então, por favor, coloque, né, a sua atuação e que a gente possa aí conversar a respeito. Boa noite, Ana. Boa noite aí, público de casa, né? Obrigado pelo convite. Bom, aqui acho que o tempo vai até ser pouco, tanto que a gente tem para falar desses temas e temas tão abrangentes. Eu acho que desperta muito curiosidade, né, nas pessoas, certo? Bom, eu atuo com hematologia já há alguns anos aí, né, e hematologia tanto na parte benigna da anemias, trombofilias, né, e na parte da oncologia também, aí das leucemias, linfomas, né, e espero poder contribuir para todo mundo, para levar um pouquinho mais de conhecimento. Com certeza. E coloque então para a gente, né, a sua atuação, né, essa área aí que abrange tantas doenças, né, tantos aí
enfim, como que é essa atuação no dia a dia, para que a gente possa entender e de casa, né, as pessoas possam ficar mais alertas com alguns sinais, alguns sintomas que às vezes elas sentem e possam procurar essa ajuda. Bom, em relação mais especificamente assim da atuação do hematologista, né, ela é muito diversificada, certo? A gente transita por vários ambientes aí, desde ambulatórios, consultórios, a parte hospitalar é muito presente na vida do hematologista, né? Nós temos muitos pacientes internados, principalmente na questão da oncologia, né? Envolve bastante isso, e também até mesmo na parte de laboratório, né? E de procedimentos, coleta de mielogramas, biópsias de medula, né? E eu acho que a anemia é a questão mais recorrente que chega para a gente, principalmente no setor ambulatorial, né? Sim. Que é algo que, na verdade, é o sinal hematológico mais comum que a gente tem, né? E é muitas vezes desafiador para a gente, porque a gente parte de normalmente os pacientes já chegam com uma pré-investigação, já chegam com sinais e sintomas muito avançados, que englobam desde fraqueza, palidez, sonolência, queda de cabelo, unhas quebradiças, distúrbios do sono, também envolvem aí essa questão da anemia, né? E a gente tem que destrinchar, explicar, pedir vários exames. Por vezes a gente não consegue chegar a um diagnóstico definitivo na primeira consulta, né? E é uma porta de entrada, talvez, para a gente descobrir outras doenças, inclusive mais graves, incluindo da parte oncológica, não só a leucemia, mas também de outros tumores de trato gastrointestinal, ou então problemas renais, problemas inflamatórios. Tudo isso engloba aí o nosso dia a dia. Isso. Você comentou da porta de entrada, né? O paciente chega com queixas, né? Com quais sintomas? Além dos sintomas que o João já citou, nós temos também a questão da irritabilidade, né? A queda de cabelo, que ele já disse. Existe alteração do paladar. Sim. Outras coisas são as crianças, que geralmente gostam de comer terra, substâncias crocantes, né? Gelo. Isso, que a gente considera também uma deficiência de ferro, não em relação à anemia em si. Porque, como o João já disse, a anemia tem causas diversas, né? Então, a maior dela, mais frequente, é a anemia por deficiência de ferro mesmo, tá? Seja ela carencial ou não. Tá? A carencial é mais comum na infância, sendo que no adulto é mais a questão de perdas, né? Então, a hematologia, ela atua muito em questões de investigação também, tá? Ela não é uma disciplina que basicamente só trata. Exatamente. Tá? Então, não é que o paciente vem com um diagnóstico pronto, tá? Mas ele deve ser investigado pelo hematologista. Tá. E, assim, complementando um pouquinho o que a doutora Márcia pontuou, né, a anemia, ela é um sinal. A anemia, ela nunca é um diagnóstico. Então, ela é uma alteração de exame. Toda anemia tem uma causa por trás, né? E daí, por nós sermos hematologistas, né, a gente às vezes olha o hemograma e vê se a anemia é acompanhada de alguma outra alteração de glóbulo branco ou alteração de outra plaqueta, né? A anemia, ela tem duas formas de classificação. Ou ela é uma classificação do tamanho dessa hemácia e da coloração, que é a classificação morfológica, ou então uma classificação funcional, se é uma anemia por problemas de produção, ou se é por excesso de destruição, ou então até mesmo por perdas, né, por sangramentos agudos que a gente vê através dos reticulócitos, essa classificação funcional, né? E a partir daí tem uma gama muito extensa de investigação, de coisas para a gente investigar, né? Então, não é simples. Eu acho que existe esse conceito de que tem anemia, tem que tomar ferro, e não é assim. Como a doutora pontuou, é a principal causa, causa de anemia, de maneira geral, é a falta de ferro, mas não é entidade única, e a gente também tem que levar em consideração que a falta de ferro também é um sinal.
Se tem uma falta de ferro por conta do quê? É carencial, é algum problema, alguma perda, algum sangramento oculto, que está pelo intestino, pelo estômago, um problema de absorção, é um pós-operatório de cirurgia bariátrica, né, ou de tumor de intestino. Então, realmente, assim, por isso que eu disse que a gente vai discorrer aqui sobre horas sobre isso, porque se a gente for entrar nos detalhes de cada processo de investigação, é bem complexo. Tá. A gente pode, então, dizer que eles chegam com uma anemia, mas aí vocês vão investigar isso mais a fundo. Sim. Exatamente. A causa, né? Exatamente, atrás. E o que atrapalha também muito a gente, né? Quando o paciente chega no consultório para avaliação do hematologista, é que ele já foi tratado. Exatamente. Tá? Então, ou foi dado ferro, porque a maioria é uma anemia ferropriva, mas nem todas são, né? E eles têm o costume de tomar ferro. Exatamente. E aí acaba até, às vezes, complicando o nosso diagnóstico. Porque o diagnóstico, né, de vocês vão ali tentar descobrir essa causa que está provocando essa anemia. Exatamente. Tá. Se quiser comentar um pouquinho a esse respeito. Bom, aprofundar um pouquinho mais. Bom, então, se você me deixar aqui, eu vou falando. Gosto Bom, de falar. Dentre as causas das anemias, como eu disse, tem duas formas de classificação. As anemias por classificação morfológica, que é pelo tamanho, né, que é aquele VCM que tem no hemograma. Tem as anemias microcíticas, que elas são menores, né? Tem as anemias macrocíticas, que elas são maiores, e as normocíticas, que elas são de tamanho normal, certo? E isso é visto através de um aparelho, né, do hemograma, que lança isso para a gente, esse valor, né? E nós temos daí diversas possibilidades. Dentre as anemias microcíticas, né, a principal causa acaba sendo a anemia por falta de ferro, certo? E também as talassemias, que é outra coisa comum que a gente acaba pegando. Anemia de doença crônica também a gente pode pegar, inflamatória, né? Ou algumas outras anemias genéticas também podem entrar nesse ramo. As normocrômicas a gente acaba vendo aí mais as situações de anemias inflamatórias, né? De doenças da tireoide, doenças renais, né? Ou qualquer processo inflamatório crônico que o paciente possa ter, problemas cardíacos também, certo? E as anemias macrocíticas que entram aí dentro as hemolíticas, as deficiências por deficiência de B12, ácido fólico, problemas hepáticos também entram aí, né? Mielodisplasias, que é uma entidade oncológica da parte da hematologia, né? E também temos a classificação funcional, que é por reticulócitos, né? Que são aí células jovens, eritrócitos mais jovens, né? Em que nós temos as anemias hipoproliferativas, que são aquelas que têm problemas de produção, né, dos glóbulos vermelhos, seja por deficiência de ferro, né, seja por problemas de anemia crônica, mielodisplasias, né? E as hiperproliferativas com reticulócitos altos, que são as anemias hemolíticas, né? E também as anemias por perda aguda de sangue, aqueles sangramentos mais intensos, né? E dentre umas das possíveis causas de anemia entra a leucemia, né? As leucemias que elas normalmente não alteram somente uma série hematológica, né? Eles acabam alterando também os glóbulos brancos e as plaquetas também podem ser alteradas dependendo do tipo de leucemia. Aí uma coisa importante é lembrar que a anemia não vira leucemia. A anemia não vira leucemia. Exatamente. Fala sobre isso, Márcia, é muito importante, por favor. Sim, aprofunda nesse assunto que é importante. Porque a anemia, como a gente já disse lá no começo, né, anemia é um sinal. Tá? Ele não é uma doença, tá? Então, se eu estou com anemia, pode ser que eu já tenha a leucemia. Por isso que vem a questão da abordagem da investigação hematológica, né? Não é buscar o atendimento médico e ser medicado sem a investigação. Por exemplo, vou lá, procura a unidade básica, começo a tomar ferro, ou tomo
B12, o ácido fólico. E isso daí só vai retardando o nosso diagnóstico da leucemia. E é muito importante o diagnóstico precoce, que quanto mais massa tumoral, pior é a resposta ao tratamento. Exatamente. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala, né, da leucemia, então chegamos nesse diagnóstico, né, digamos que é a leucemia. Qual os passos aí, como que é, né, o paciente com esse diagnóstico? Os sintomas, como a leucemia atua sobre a medula óssea, que ela tem vários tipos de leucemias, tá? Pode ser da linhagem eritrocítica, que é dos glóbulos vermelhos, mas a mais frequente é com relação aos leucócitos, que são os glóbulos brancos, tá? Mas dentre as leucemias mieloide agudas, nós temos em torno de 7, tá? Temos as leucemias linfóides agudas, em torno de 3, e existe a eritroblástica, que é com relação à leucemia aguda, a mieloide aguda, que ela se diferencia conforme a maturação da célula, e a leucemia megacarioblástica. Estou engasgando já. Dentre essas existem as leucemias crônicas, tá? Então, leucemia mieloide crônica, leucemias linfóides crônicas. Essas têm uma progressão mais arrastada em relação à leucemia mieloide aguda. Na leucemia mieloide aguda, como é um crescimento muito rápido dessas células a nível de medula óssea, o paciente geralmente vem com uma tríade, que é a anemia, as infecções de repetições e sangramentos. Tá? Aí os sangramentos são diversos. Nasal, de gengiva, urinário, intestinal, os hematomas. Eu acho que esse tema, leucemia, a doutora já deu uma boa aprofundada e, né, uma boa discriminada no assunto, mas as leucemias a gente precisa entender que é uma entidade oncológica, é um câncer hematológico, certo? E quando a gente fala leucemia, a gente acaba pensando inicialmente na leucemia aguda, que é o que realmente mais impacta, é o que é de uma evolução muito rápida, como a doutora Márcia colocou, né? E é o que normalmente acaba trazendo mais sintomas, aquelas que têm mortalidade mais alta, que é aquela emergência de você ir para o hospital, internar, que normalmente é como a gente recebe o doente, né? Sim. Então, assim, as leucemias elas podem ser classificadas como leucemias agudas, né, que acontecem ali dentro da medula óssea, tá, a partir das células blásticas, que são células precursoras, certo? Das linhagens, ou tanto mieloide ou quanto linfóide, que são as famílias, né, que podem ser acometidas, que são as células tronco ali dentro da medula, tá? Por serem células pouco diferenciadas, e são células não amadurecidas, né, essa forma de proliferação acontece muito rápido. As mutações genéticas são mutações mais graves, né? É importante a gente frisar que as mutações genéticas, elas são adquiridas, né? Então a gente não fala em hereditariedade quando a gente envolve a leucemia. Óbvio que sempre tem as suas exceções, mas isso na literatura ainda é uma coisa muito que agora que está começando a sair as pesquisas moleculares que têm mostrado alguma hereditariedade, mas enfim, de maneira geral é isso que acontece. E essas células doentes, elas vão substituindo as células saudáveis da medula. Então, vai substituindo os glóbulos vermelhos saudáveis, os glóbulos brancos, né, e as plaquetas. E aí vem esses sintomas da anemia, fraqueza, né, pode perder muito peso, gera muita palidez, tá? Febre. Às vezes a gengiva inflama muito, né? Então pode gerar sangramento da gengiva. Às vezes a pessoa passa por vários dentistas, uma vez eu peguei uma paciente que passou por vários procedimentos dentários de raspagem de gengiva e era leucemia infiltrando, né? E os sangramentos, né? E os glóbulos brancos, eles podem tanto para cima
quanto para baixo na leucemia aguda, né? Então a gente pode ver um número muito aumentado de glóbulos brancos, mas que são glóbulos brancos disfuncionais, né? Que na verdade são glóbulos brancos, não, são blastos ali, né? Que englobam ali. E começam a gerar infecções de repetição, né? Então, febre com muita frequência, aquelas infecções que não duram, aquela tosse que não passa, aquela indisposição que não passa. Então, os sintomas são constitucionais. E por isso que é tão difícil a gente chegar tão precocemente no sintoma, no diagnóstico da leucemia aguda em si. E das leucemias, eu acho que em geral. Porque não existem sintomas específicos que falam, olha, isso é leucemia aguda. É um conjunto de sintomas que começa com uma evolução um pouco mais lenta, mais arrastada, e o paciente vai deteriorando. E eu acho que a nossa prática, né, doutora, é a gente receber o paciente já numa condição mais crítica, certo? E falando das plaquetas, né? Então as alterações das plaquetas sangramentos. Então, aquelas manchas roxas na pele que aparecem sempre, sangramento cutâneo mucoso, então sangramento de pele, de gengiva, de nariz, ou sangramento vaginal muito intenso nas mulheres, né? Então são sintomas que fazem a gente desconfiar disso. E que daí colhe um hemograma e às vezes o próprio hemograma às vezes dá o diagnóstico, né? E as leucemias crônicas são leucemias que são alterações em células já diferenciadas, tanto as células das linhagens mieloide, que são os granulócitos, né? Ou então das linhagens linfóides, né? Que são os linfócitos ali no hemograma. Por serem células já diferenciadas, né? Os sintomas são um pouco mais brandos, né? O curso é mais lento, e a LLC, a leucemia linfocítica crônica, que é a mais comum, o tipo de leucemia mais comum, ela, na verdade, a grande maioria das vezes acaba descobrindo quando colhe um hemograma de rotina, vê lá e acaba levando para o hematologista. Sim. E a gente fecha isso, né? Mas a evolução é mais lenta, o quadro é um pouco mais arrastado, né? Então, é um quadro menos... como eu vou dizer, menos agressivo, menos assustador, assim, do que a gente pensa quando fala do conceito leucemia, né? E, bom... dentro da questão da gravidade da leucemia linfóide crônica, então a gente gostaria de lembrar que é mais nos idosos, exatamente, né? Tá, e muitas vezes importante, não é... Eu ia perguntar agora da faixa etária, né? Então... Pode colocar. E muitas vezes ele não vai levar a pessoa a óbito por relação à leucemia. Tá? E outras vezes nem é preciso tratamento. Tá? É só um acompanhamento mesmo. A gente introduz o tratamento apenas quando começa a iniciar as complicações. Caso contrário, não seria necessário. Mas é importante o acompanhamento, porque a questão da imunidade do paciente com leucemia linfóide crônica é menor. E ele pode manifestar outras doenças, que não as complicações da própria leucemia, mas outras neoplasias também. Então, é comum o paciente com leucemia linfóide crônica ter uma segunda neoplasia. Tá? Já na leucemia mieloide crônica, né? Ela também tem um segmento um pouco mais arrastado. Ele procura o hematologista já com uma elevação de granulócitos, dos leucócitos, né, que é o que mostra no hemograma, bastante elevados. Ele pode chegar a níveis de 300 mil até 400 mil leucócitos, sendo que o normal é até 10 mil. Então, assusta a questão da questão do número, né, das células, mas elas têm uma maturação. Tá? O risco de ele estar tão elevado são as questões da leucoestase, que a gente diz, que são fenômenos que simulam tromboses. Tá? Então, eu posso ter um quadro semelhante a um AVC. Um TOP, realmente, por conta de excesso de glóbulos brancos. Tá? Então, ele pode simular um quadro tromboembólico aí. E, hoje em dia, existem tratamentos
que conseguem levar à cura da leucemia mieloide crônica, né? Então é uma doença curável. Mas tudo isso depende do diagnóstico precoce, tá? Porque tudo traz complicações. Exato. Tá? E você falou da faixa etária, né? Em relação às leucemias mieloide crônicas também, elas têm, habitualmente, né, a manifestação vem aí mais, em idade mais avançada, né? Não tanto quanto a LLC, mas as leucemias elas podem acometer qualquer idade, podem surgir em qualquer idade, né? Tanto que nós temos as leucemias de criança, nós temos as leucemias do adulto, né? Na infância, as formas de leucemias mais comuns, né, a mais comum, na verdade, é a LLA, leucemia linfóide aguda, tá? Então, que é uma leucemia que costuma vir de mutações aí que a criança já nasce, não necessariamente hereditárias, certo? E é uma leucemia de um prognóstico melhor, né? Tanto que as taxas de cura dos pacientes pediátricos que têm a leucemia linfóide aguda, ela é alta, né? Agora, quando nós falamos da leucemia mieloide aguda, que é outra família, né? Isso se inverte, ela é mais comum do adulto, né? E menos comum na infância. Na infância se comporta de maneira mais grave, são leucemias mais agressivas, e no adulto ela costuma ter um tratamento diferenciado, uma resposta diferente do que da própria LLA, né? Lembrando também que a leucemia mieloide aguda na infância, ela é menor, né? No primeiro ano de vida que ele é mais comum, assim, nos primeiros. Exatamente. Tá? Mas a gravidade é pior do que a questão da leucemia linfóide aguda. Isso. E quando inverte, né? Oi? Quando inverte a leucemia linfóide aguda no adulto, tem um prognóstico pior do que a leucemia mieloide aguda. Para nosso entendimento, né, então vamos colocar assim, quando a gente fala na criança, né, ou no adolescente que seja, então vamos falar primeiro nessa fase, certo, e depois a gente fala da fase adulta. Nessa fase, quando a gente fala de leucemias, leucemias agudas são as mais comuns, tá? As leucemias crônicas, elas são leucemias de adulto, certo? E daí pode aparecer em qualquer faixa etária do adulto, mas é mais restrita ao adulto. Então, dentro da criança, então, a gente está falando das leucemias agudas, certo? Sendo a leucemia linfóide aguda a principal, certo? Os sintomas não variam muito de faixa etária, né? Eu acho que a gente não é pediatra, né, doutora? Mas assim, o que a gente ouve, vê e já estudou sobre, né? A faixa pediátrica, eles podem sentir muita dor, sabe aquela dor que acha que às vezes é do crescimento? Então aquelas dores nas pernas que não passam, às vezes dificuldade para andar, alternando com períodos de febre, né? Eu acho que na criança, eu acho que até um desafio maior ser... a gente fazer o diagnóstico, porque são criança, né? Às vezes a gente não consegue notar certinho o que está acontecendo com ela, né? Mas esses são sintomas que são muito comuns, queixas muito frequentes dos pacientes pediátricos que têm a leucemia, né? Agora, ao contrário do que acontece no adulto, né? Os pais levam as crianças mais rapidamente para fazer uma avaliação, para colher um exame. Então, na criança, a gente consegue chegar ao diagnóstico de maneira um pouco mais precoce do que no adulto, né? E isso, como a doutora colocou, faz toda a diferença, certo? E eu acho que dos sintomas seria mais importante destacar essa dorosa que eu havia esquecido de falar, inclusive. Inclusive, como foi dito lá no começo também, em relação ao hemograma, onde os leucócitos podem ser mais elevados ou eles podem ser mais baixos. Né? Na infância, a gente nota que se consegue fazer o diagnóstico mais com os leucócitos abaixo, né? E com uma questão de plaquetas também muito baixa. Então, às vezes, eles vêm já com um sangramento, onde o que surge primeiro é uma plaquetopenia, ou a redução de leucócitos, que é a leucopenia. Tá. E para a gente fechar, então, essa faixa etária infantil, vamos colocar dessa forma, o tratamento, né, aí para as crianças. Certo.
Bom, eu acho que antes de falar só brevemente do diagnóstico, que é uma coisa que não é muito comum para as pessoas, né? Inclusive para a faixa médica, né? Eu acho que a porta de entrada para a investigação é o hemograma. É aquele hemograma que todo mundo faz, que todo mundo consegue, né? É aí que faz a gente desconfiar. Então essa é a porta de entrada para suspeita de uma leucemia, né? Em que a gente vai ver essas alterações que a gente pontuou. Fora isso, tem outros exames que a gente pede para ver, enfim, outros índices, rim, fígado, eletrólitos, né? A parte de proliferação celular a gente consegue avaliar. Mas o exame que realmente leva ao diagnóstico da leucemia é o aspirado de medula óssea ou a biópsia de medula, certo? Que é feito por hematologista, certo? E que a gente vai ver no microscópio, analisar as células que estão dentro da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, é o tutano do osso, certo? E a gente avalia isso no microscópio e também tem outros exames genéticos, moleculares e também a imunofenotipagem para falar para a gente a família dessa leucemia, né? De qual família, de qual linhagem ela é e qual alterações genéticas que vêm relacionadas a ela, né? E que a gente consegue, com isso, fazer a classificação de risco e também direcionar o tratamento dos pacientes. É o tratamento do infantil, né? Que é... Isso. O infantil, basicamente, é a quimioterapia. Tá? A quimioterapia, ela é um conjunto, né, de medicamentos, não é apenas um. Ele traz as suas complicações, é claro, mas é a única forma a gente atingir a cura destruindo essas células que proliferaram. Existe uma fase que a gente chama de indução, uma de consolidação e uma de manutenção. E isso segue por anos, tá? Esse tratamento completo. Quando a gente atinge, é claro que primeiro a gente precisa ter o diagnóstico de risco dessa leucemia. Se é de baixo risco, intermediário ou alto risco, e indicar a questão do transplante, porque esses riscos indicam para a gente se há um maior risco de recidiva da doença ou uma refratariedade. Tá? Então, com base nisso, já deve ser encaminhado, né, os testes de HLA para ver se existe um doador compatível para essa criança. A partir do momento que se atinge a cura ali, né, completa ou parcial, essa criança deve ser indicada para o transplante, tá? Conforme esse risco que é indicado. Tá? E nessas complicações também do tratamento, não é fácil, né? Tanto para a criança quanto para a família. A criança, às vezes, nem sente, porque depende da faixa etária dela, ela vai levando. Mas os pais são os que sofrem mais, né? Existe a questão da náusea, do vômito, da queda de cabelo, da falta de apetite, esse paciente emagrece muito, os riscos da questão da anemia. A anemia intensa leva a prejudicar os órgãos, como a parte cardíaca, renal, pulmonar. O quadro infeccioso, que há de vir com um tratamento, todos eles passam por essa fase. Então, são infecções graves, onde o paciente e a família e o próprio cuidador, né, hospitalar ou não, deve ter o maior cuidado possível para que ele não adquira infecções graves, principalmente por bactérias multiresistentes. E a questão do sangramento, né, que é intenso. Para isso, né, para auxiliar essas questões das complicações, existem antibióticos, né, que a gente usa algumas vezes de forma profiláticas, outras realmente terapêuticas, e a questão das transfusões, né, que aí vem a transfusão de concentrado de hemácias e a transfusão de plaquetas. Tá? E aí vem a questão
depois da nossa divulgação para a questão de doação de sangue. Tratar esses pacientes é um desafio para todos, né? Nós não tratamos criança, né, doutora? A gente não é pediatra, mas a gente vê a luta que é da parte médica, né, do lado de cá, mas com certeza é muito mais desafiador do lado de lá, né? Porque eu acho que você pegar uma criança que tem um grau de entendimento, uma compreensão de mundo totalmente diferente de um adulto, né, as coisas se tornam mais desafiadoras. É bom por um lado, porque eles trabalham muito com lúdico, com o paciente pediátrico, né, eles têm uma visão diferente, encaram diferente, e essa questão psicológica ela é totalmente um divisor de águas no tratamento, né. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente vai começar, 50% entra na veia, 50% está na cabeça. Porque a cabeça, a mentalidade, isso muda tudo, né? Mas exige, como é um tratamento muito prolongado, né, e com uma série de complicações, e muito hospital, muito antibiótico, muito medicamento, muita picada, que criança, né, sofre muito com isso. Adulto também, né? Mas a faixa pediátrica, eles têm, né, maneiras de encarar isso diferente. Então, é um trabalho muito difícil para a família desses pacientes. Então, precisa desse acolhimento total. Então, quando a gente fala do tratamento, né, a gente acaba falando muito da quimioterapia, a gente acaba falando muito dos medicamentos, imunoterapia que tem aí hoje em dia para também, que está sendo incorporado em alguns tratamentos, né, mas a gente tem que falar da abordagem multidisciplinar do paciente e da família também, né. Então, fono é muito importante, TO é muito importante, psicologia é essencial, fisioterapia, a parte de enfermagem e fora da área da saúde nós temos também a equipe que está lá, as secretárias, né, o pessoal que faz a documentação, as faxineiras, porque precisa manter tudo limpo. Então a gente precisa dessa abordagem com esses pacientes, e é o desafio de todo mundo que trabalha com oncologia e dos serviços de oncologia, né? É a gente conseguir compor uma equipe completa, porque é uma doença multifatorial e que impacta no paciente e na família de diversas formas, né? Então a gente precisa levar isso em consideração e trazer isso para o tratamento, fazer reuniões multidisciplinares, visitas hospitalares multidisciplinares, né? Então, realmente é um desafio tratar esses pacientes. Perfeito. Junto com essa abordagem multidisciplinar, também a gente não pode esquecer dos cuidadores, né? Exatamente. Então, tem essa questão psicológica, emocional, do profissional da saúde que trabalha com esses pacientes também. Tá? Porque é uma carga emocional muito grande. Exatamente. Olha, eu vejo eles, assim, da faixa pediátrica, eu vejo os pais, eu fico imaginando como que tem filha, tem neta também, você sabe como que é. Às vezes eu vou levar minhas filhas para colher sangue, dói no coração. Imagina, você tem que ver isso todos os dias. A biópsia da medula no paciente pediátrico é uma coisa bem difícil de se fazer, né? Porque é um procedimento doloroso, envolve sedação, né? Então, eu acho que o acolhimento vem dos cuidadores também, porque eles que vão levar, eles que vão estar junto, eles que vão encarar os sintomas, e eles vão estar sabendo da realidade, né? A criança não vai estar em contato com a realidade diretamente, mas os cuidadores sim, né? Então, às vezes, a hora de abordar um cuidado paliativo, né? Isso pesa muito para os cuidadores. Então, eles participam ativamente, é um tratamento conjunto, né? E é um casamento do médico com o paciente, porque é tanto tempo junto, é tanto contato, que quando você vê, você já está até na casa da pessoa, festa de família, você já está participando da vida. É o acolhimento, né? Exatamente. O quanto isso é importante em todas as fases e nessa doença principalmente, mas a forma que você acolhe e também os cuidadores, né? O quanto é importante a gente olhar para quem cuida, né, de alguém que está passando por essa fase. E como eles estão colocando aqui, a gente está falando da fase infantil, né? Daqui a pouco a gente vai falar da fase adulta, mas em todas elas a importância
importância do acolhimento, principalmente com as pessoas que estão ali ao redor, seja ele um cuidador, a família, pai e mãe, né, e todos os outros ali que englobam. Enfim, e essa equipe multidisciplinar, né, como o Dr. João Vitor falou, a importância, né? Então, tem o médico e aí toda essa outra equipe que vai estar dando esses auxílios, essas intervenções, né? E até mesmo das pessoas que estão ali, que vão proporcionar aquele local limpo, porque é importante, né? Todo esse aparato, enfim. Então, é cuidar e acolher a todos, né? E acho que agora dá para a gente falar um pouquinho desse tratamento adulto, né? Para depois a gente fechar com o tratamento paliativo, que eu acho que cabe a todos, enfim. Mas, então, do adulto, vamos comentar um pouco. Bom. Do adulto, basicamente o tratamento difere da leucemia aguda para a leucemia crônica, viu? Normalmente o tratamento da leucemia aguda basicamente é quimioterapia endovenosa na veia, certo? Tem que ser um tratamento extremamente agressivo, porque é uma doença extremamente agressiva, né? Que aí envolve medicações muito fortes, com muitos efeitos colaterais, internações extremamente prolongadas, um desgaste físico muito grande, emocional do paciente e da família, certo? Então é um tratamento muito dramático dentro da leucemia aguda, né? Hoje nós temos, através das pesquisas moleculares e genéticas, outros medicamentos que podem ser incorporados ao tratamento quimioterápico habitual, né, que são os imunoterápicos, que agem diretamente nessas mutações e que mudam muito a questão de resposta e prognóstica. Hoje a leucemia é uma leucemia que ela tem muito mais cura do que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, porque a medicina está desenvolvendo muito para esse lado, né? A gente tem muita dificuldade ainda de conseguir alguns medicamentos, porque nós trabalhamos aqui com SUS e saúde suplementar, então existem diferenças aí na abordagem dos dois tipos de paciente, né? Mas na leucemia aguda basicamente entra essas medicações, né? Fora a abordagem multidisciplinar também que foi apontada, que faz parte disso. E quando a doutora falou, inclusive, da questão dos fatores de risco, né, da leucemia em si, né? Então ela vem através dessas alterações genéticas, moleculares e da resposta do paciente. E isso vai determinar depois o tratamento de consolidação dessa quimioterapia, né? Todo mundo acha que tem leucemia, tem que fazer transplante, ou que tem leucemia, mas não necessariamente. Não são todos os casos que necessitam de transplante, né? Os pacientes adultos, é muito difícil a gente conseguir tratar um paciente sem precisar do transplante depois, porque é uma doença que já vem com várias mutações ali atreladas, né? Mas não é impossível que isso aconteça. Então, é um trabalho muito minucioso. E também depende da resposta do paciente. Tem aqueles pacientes que a doença volta, você precisa depois fazer o transplante, ou então não responde direito, você tem que trocar o protocolo, e daí depois eles precisam ir para transplante, né? E tem aqueles pacientes que a gente não consegue tratar efetivamente por múltiplas comorbidades, por idade, que é um tratamento não intensivo, totalmente diferente, a fim de prolongar a vida, engloba muito mais aí a questão depois de abordagem de fim de vida, de outras situações. Por outra vez, por outro lado, as leucemias crônicas, né, elas são tratadas com medicamentos via oral, né? Hoje a base do tratamento acaba sendo imunoterápicos, né? Mas temos quimioterápicos orais também, que atuam especificamente ali na ação daquelas células e que mudam muito a questão prognóstica do paciente. São pacientes que têm uma longevidade maior, como a doutora disse, tem leucemias as LLCs, né, as leucemias linfocíticas crônicas, que por várias vezes a gente nem precisa tratar, né, só acompanhar mesmo. Então isso muda e daí toda essa abordagem dramática ela é muito menos intensa do que no paciente com uma leucemia aguda, né, doutora? Na leucemia mieloide crônica, né, como já foi dito, que é um tratamento mais de uma monoterapia, elas são terapias basicamente de células-alvo, né? Então atua especificamente naquela alteração celular, então ela não vai ter tantas complicações
quanto as quimioterapias que são realizadas para leucemia mieloide aguda. É o que o João ainda não passou no início da leucemia mieloide crônica. Peguei já uma fase, eu sou uma geração um pouco mais privilegiada. Porque ela realmente era difícil. Você tinha que tratar ela basicamente como fosse uma aguda, só que ela não tinha resposta como aguda, porque são células que têm mais maturação, então elas acabam não respondendo tão bem a essas quimioterapias que são realizadas nas agudas. É que na leucemia aguda, o que a quimioterapia faz é um reset na medula, né? Mata tudo para produzir tudo novo. Depois produzir. Na leucemia crônica já é um pouco diferente. A medula produz demais, né? Você precisa dar uma bloqueada. Isso só bloqueia aquela que está alterada, né? Mas essa leucemia mieloide crônica, ela passou por esse, acho que em torno, sei lá de quantos anos. Em 35 anos ela vem evoluindo o tratamento. Então, antigamente, todos eles tinham que ir para transplante. Hoje, quase nenhum. Né? Tá, por conta dessas múltiplas drogas que existem para células-alvo mesmo. Tá? E se tornou mais fácil de tratamento, assim como a LLC, mas a leucemia mieloide aguda ainda é a neoplasia terrível. E aí acho que a gente caminha para também falar do tratamento paliativo. Sim. Ainda tem a questão do suporte para as leucemias mieloides agudas, favor, né? Traga para a gente. Com relação a transfusões mesmo. Né? Que como a gente está em junho vermelho, vamos cooperar, né, com esse suporte. Então, são múltiplas transfusões de concentrados de hemácia, de plaquetas que devem ser realizadas. Às vezes é diário essas transfusões, para que o paciente tenha condições de suportar o período que ele fica em aplasia, que é esse reset da medula. Tá? A gente faz a quimioterapia que vai eliminar quase que totalmente a medula, para ela ter uma nova produção. Nesse período que a gente precisa muito desse suporte. Tá? Tem essas transfusões, mas também tem alguns medicamentos que hoje podem ser utilizados também para a produção da série granulocítica. Tá? Então, tem outros medicamentos que a gente atua na área de suporte. Tá? E essa questão do suporte, tem algum local específico que é realizado ou nos diversos hospitais aí eles conseguem? Né, é hospitalar. Isso. Tá? As transfusões são realizadas a nível hospitalar. Requer né, as internações. Inclusive, esses pacientes estão internados por conta da questão da quimioterapia. E nesse período de aplasia, eles ficam por esse período longo internados e aí com a necessidade desse suporte. Quando ele recebe alta, né, na verdade, já reduz essa questão das transfusões. A gente até consegue fazer a nível ambulatorial, mas assim, não esses casos, né, em que o paciente está em vigência de uma quimioterapia, por exemplo, de leucemia aguda, né, mas tem os pacientes que a gente faz o tratamento de suporte ambulatorial por diversas causas, né, mas tem que ter um banco de sangue ali de assistência, certo? E isso envolve o hospital, né? Então, normalmente são ambulatórios dentro de um ambiente hospitalar, onde tudo é controlado, né? A questão do banco de sangue é totalmente controlado, tem uma série de regras e normas que tem que seguir, que vai desde higiene a processos técnicos de manuseio e de preparo, né? De temperatura, enfim, de tudo. Então, precisa desse suporte hospitalar, né? Não são todos os locais que a gente tem para doação de sangue, certo? Aqui em Marília, na região, é o Hemocentro de Marília, onde são os locais onde é o local onde são feitas as doações e preparo dessas bolsas,
né? E daí essas bolsas são distribuídas para os diversos bancos de sangue que tem nos hospitais da região, certo? Para poder atender esses pacientes. Os tratamentos de pacientes oncohematológicos, né, da região são feitos aqui em Marília, todos, né, mas não significa que essa transfusão não vai ser usada para outro paciente, né, porque é utilizada para pacientes que fazem cirurgias ou que estão com processos de sangramento por diversas causas, ou que estão internados há muito tempo, os traumas, exatamente, dos pacientes acidentes que acontecem, né, que às vezes exigem um suporte transfusional. Então, é um trabalho muito grande e é lindo ver funcionar isso daí, porque é uma coisa que funciona perfeitamente bem, né? Quando a gente tem a matéria-prima para extrair isso daí. E é daí que a gente precisa da cooperação de todo mundo. Né? Isso é a importância da doação. Porque uma doação a gente pode ajudar até 4 pessoas, né? E de um sangue, 400 ml extraído de uma pessoa, a gente consegue fazer plasma, plaqueta, o concentrado de hemácia, enfim, crio precipitado. Então, tudo que pode ajudar diversas pessoas de diversas formas. E isso no preparo do hemocentro. No preparo do hemocentro, porque existe também a questão industrializada. Sim. Que são os crioliofilizados. Sim. Né? Para os hemofílicos. Tá? Sim. Existem os fatores de crescimento, que também são a nível de humanos, a eritropoetina, sim, que é tudo que estão todos manipulados, extraídas, né, do ser humano. Então, existe uma questão de doação. Não é aí a questão do sangue propriamente dito, mas eles extraem do plasma. Exatamente. Né? E aí precisa de uma quantidade enorme de doadores. Exatamente. Uma colocação, acho que assim, pode ver as pessoas, né? Nossa, será que eu posso ser doador? Eu acho que a única forma e a maneira direta disso é procurar o hemocentro para poder fazer uma avaliação. É sim. isso? Sim, e pode entrar em contato no hemocentro, né, em horário comercial, tirar todas as dúvidas, agendar como você colocou, né? E tem uma série de critérios, não é qualquer pessoa que pode ser doadora, tem critérios de idade, que é dos 16 aos 69 anos, certo? Lembrando que menores de 18 anos tem que ter autorização dos responsáveis, né? E acima de 60 anos tem que ter tido uma doação prévia abaixo de 60 anos, né? Tem que ser uma pessoa saudável, certo? Tem um peso mínimo também que a pessoa tem que ter. Dependendo da comorbidade que a pessoa tiver, ela pode ser doadora ou não, assim como o medicamento que ela usa pode ser doadora ou não. A pessoa passa por uma triagem para ela poder doar sangue, então série de questionamentos ali que envolvem questões de saúde mesmo da pessoa, né, para ver se aquele sangue é viável, né, até mesmo testes ali que são feitos, exames que são feitos, testes rápidos para ver se a pessoa é portadora de alguma situação, alguma alteração que impeça isso, que contraindique a questão da doação, certo? E se a gente entrar, é uma série muito grande de tabelas e de dúvidas, né, que os pacientes têm, mas o mais indicado seria procurar o hemocentro, que daí cada caso é um caso, é muito individualizado isso. Né? Não precisa de jejum. É verdade, tem que ir alimentado. Lembrando que alimentos gordurosos tem que esperar 3 horas para poder fazer a doação. E uma boa noite de sono também. Com certeza, pelo menos 6 horas. E não deve ingerir bebida alcoólica e nem fumar antes, nem depois. Muito bom. E, doutora Márcia, a senhora fez um comentário, eu acho que é importante aqui falar dos paliativos. Né? Se você pudesse nos trazer, então, esse respeito. Os cuidados paliativos, ele é uma disciplina nova, né, para a questão do Brasil em si. Ele começou com os cardiologistas, né, na área da cardiologia, e depois foi se divulgando para outros.
E ele não é só para paciente oncológico, tá? É para todo paciente portador de uma doença crônica que limite a sua vida, tá? Então, os oncológicos, é claro, que tem uma questão mais crítica de sobrevida, né, de prognósticos piores, é o que está se baseando mais na questão do crescimento dos cuidados paliativos. Mas, anteriormente, os cuidados paliativos eram dados pelos próprios médicos que davam atendimento aos seus pacientes. Então, na verdade, a hematologia, a oncologia, já realizavam esses cuidados paliativos. É que depois isso daí foi se institucionalizando, criando, né, disciplinas, um órgão multidisciplinar, onde existem os enfermeiros, os psicólogos, os terapeutas, a fisioterapia, tudo em conjunto, tentando melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Mas o cuidado paliativo ele não deve iniciar só na questão da terminalidade, tá? Porque independe se esse paciente com doença crônica ele é terminal ou não. Então, independe do desfecho da doença. Ele deve começar no início da doença. Por quê? O paliativo, como ele é um órgão mais multidisciplinar, ele vai atuar sobre os cuidadores, tá? Não só os familiares, né, cuidadores, mas também aquele cuidador que foi contratado para estar com o paciente, a questão de toda a equipe que trabalha com ele. E como a gente está comentando mais a questão da hematologia, essa higiene é importante que o João comentou, né? Então, essa higiene não é para ficar só no âmbito hospitalar, tá? Então, esse cuidado paliativo pode auxiliar os familiares. Como é feita essa higiene em casa? Na questão nutricional, tá? Então, os cuidados que tem que ter com o preparo da alimentação, como deve ser a higiene dentro de casa, não só a higiene de casa, mas a nossa higiene da mão. Nós passamos há pouco tempo por questão da Covid, né? Então, sabemos que é necessário a higienização da mão e com cuidado. Das unhas, né? Da questão do respirar próximo ao paciente hematológico. Então, o ideal é se usar máscara para proteger o doente, né? É claro que a gente precisa ter essa abordagem, esse ensinamento aos cuidadores e ao próprio paciente, também pela questão do respeito, né? Respeito ao ser humano, né? Então, é um paciente que está ali, doente, com uma sensibilidade aumentada em questões emocionais, questões clínicas, com risco de vida realmente, e a gente tem que ter esse respeito com ele, né? Então, o paliativo vem auxiliar nisso. A princípio, é necessário a enfermagem, o psicólogo, tá? E o médico, tá? Mas isso vai se ampliando, porque não é todo local ou toda instituição que tem uma verba para suprir uma equipe multidisciplinar. Mas isso vai se organizando, tá? Fora essa questão, também existe a enfermagem, não é só para a questão de administração de medicamentos, né? A enfermagem, ela busca também auxiliar na parte psicológica, na questão de tratamento de feridas, né, dos curativos. Ela auxilia também na questão da higiene. Então, o próprio profissional, ele também adquire essa amplitude do tratamento,
assim como o médico, né? Então, ele tenta melhorar a sua questão humana. Os cuidados paliativos, eles atuam em toda a esfera do paciente, né? A esfera biopsicossocial, né? Então, e atua em todas as fases de tratamento do paciente, né? Então, a gente tem esse conceito, ainda é algo muito grande aqui no Brasil e na região também, né? De que cuidado paliativo, ele é restrito a pessoas que estão em terminalidade, em fim de vida. E isso é um preconceito que os paliativistas enfrentam, inclusive no ambiente hospitalar, né? Que é onde eles, pelo menos lá na Santa Casa, onde eles estão atuando mais ativamente, né? Então, tem esse conceito e esse preconceito, né? Mas, na verdade, como a doutora pontuou, não é. Eles vêm de uma maneira diferente do que o médico assistente está vendo, né? O médico assistente foca muito no tratamento da doença, e no tratamento da doença, e tratamento da doença, tratamento da doença. Quando cuidados paliativos, ele vê o entorno, levando, logicamente, em consideração o tratamento do paciente, mas ele vê o entorno, né? E como a doutora colocou, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, o médico paliativista, assim como o médico assistente, não consegue fazer nada sozinho. Precisa de uma equipe, né? Que vai desde a enfermagem até serviço social, enfim, engloba todas as esferas do paciente, né? E isso tem que ser muito levado em consideração, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma população que vive em condições muito precárias. E puxando para hematologia, quando a gente vai tratar um paciente desses, né, a gente tem que levar em consideração a estrutura que a pessoa mora, as questões psicológicas, as questões familiares, o contexto familiar, social em que ela vive, o contexto econômico, né, porque envolvem aí usos contínuos de medicamentos que às vezes a família não vai ter acesso, né, e obviamente há o tratamento para conforto dos sintomas e sinais relacionados ao tratamento e à própria doença, né. Então, eu não sou médico paliativista, não tenho muita propriedade para falar do assunto. Eu vejo muito a ação do pessoal lá da Santa Casa, que é uma equipe fantástica, né? E eles sempre estão atuando em todas as esferas. E é muito bonito você ver isso, porque eles realmente abraçam ali o paciente, a família, de uma maneira em que eu, por exemplo, não consigo abraçar, né? Ontem eu tive uma conversa com o médico paliativista lá da Santa Casa, o Dr. Guilherme, sobre um paciente em comum, né, e que ele aborda, por exemplo, ele vai perguntar para mim, ele não vai perguntar para mim o que eu vou fazer em termos de tratamento do paciente, né, o prognóstico, enfim, ele quer saber o entorno, né, ele quer entender o contexto daquela paciente, em que momento que ela está, em que momento que a família está, qual o grau de compreensão para que haja menos sofrimento durante todo o tratamento. Eu acho que essa é a principal visão, né, do paliativista, confortar, né, fazer com que o paciente passe por aquilo, independente do desfecho dele, né, mas que passe de uma maneira menos sofrida, né, e é uma especialidade muito importante, principalmente para a parte oncológica, né, porque é onde o sofrimento é muito grande. Então, acho que é o futuro aí, né, dos serviços. E é importante, sim, que a equipe de paliatividade que hoje abrange mais a questão hospitalar mesmo, como já foi dito. Mas o ideal é você conseguir sair para fora. Né? Até questão de visita domiciliares, porque a maioria dos pacientes no Brasil, né, como, dependendo da região, não tem nem saneamento básico. Né? E a gente precisa tratar. Não é porque ele mora numa região dessa que não vai ser cuidado. Então, o que a gente pode melhorar? E isso muda tanto o sucesso do tratamento. E não é só em termos de que a pessoa foi curada, né? Sim. Mas o sucesso é a maneira como a gente consegue chegar num desfecho esperado, né? Sim. Porque a gente já sabe, a gente já tem uma noção dos pacientes que vão bem, dos pacientes que vão pior, dos pacientes que têm maior risco ou menor risco, né? Mas eu acho que aquela sensação de, no final, de você ter feito tudo o que você podia pelo paciente em todos os aspectos, né? Isso é muito importante, mais importante para a gente, mas mais importante para eles que estão passando por isso, né? Então é muito legal, verdade.
Nossa, maravilhosa. E acho que a gente pode falar que esse tratamento paliativo, né, fala muito sobre qualidade de vida. Exatamente. Né? Onde a gente faz todo esse acolhimento, onde ela novamente essa equipe multiprofissional, né, atuando ali junto ao paciente, ao cuidador, à família e a todos, né, que fazem parte aí dessa qualidade de vida mesmo, vida, e que ela venha com muita saúde, né, retorne para esse corpo, para essa família, enfim, para esse ambiente com muita saúde, né? E por falar aí em saúde, a gente vai comentar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, né? Então, a gente tem a Super, né? A Super é uma loja de alimentação funcional, né? Então, vocês vão estar vendo aí, lá tudo é feito em ambiente 100% sem glúten, com ingredientes certificados, utensílios exclusivos e cuidado real com a contaminação cruzada. No caso das pessoas com a doença celíaca, né, que comem, elas podem comer ali com segurança e total prazer, porque a Super ela oferece vários itens aí, entre eles as refeições prontas, completas, pensada em unir saúde, sabor e praticidade. Lá vocês têm vários itens, né? Sem glúten, sem lactose, os doces, a parte salgada. E é um ambiente, como vocês podem ver aí, muito acolhedor, muito gostoso de estar. Então vocês podem comprar e comer ali mesmo, ou então levar para casa, né? Para fazer refeições mais saudáveis. Temos ali o espaço Kids, né? Toda essa parte aí, esses ambientes que acomodam e eles estão prontos lá para servir vocês e proporcionar uma saúde funcional, né? Sem glúten principalmente e com muito sabor, muito nutritiva. E lá, tudo, né, levado para casa, bem gostoso e com muita saúde, com muita, pensando em você, né? Então que vocês possam fazer uso aí da Super Funcional, que fica lá na rua Pedro Prete, número 7, lá no Jardim Maria Isabel. E para que a gente possa cuidar da nossa saúde de uma forma integral, nós temos a nossa parceria com os óleos MAN, né? Os óleos da MAN são blends e aqui a gente traz a linha Imune. A linha Imune, ela é antiviral, ela também vai ajudar aí para garganta inflamada, o reforço na imunidade e contribui para a prevenção e recuperação de diversas infecções. Então, nós temos a linha Imune Mais, o Imune Kids e Imuno Baby. Então, cuidando da sua saúde, né, de uma forma integral e geral, desde os bebês até, né, os de maiores idade aí. Então, procurem, né, pela Imune, pelos blends da MAN nas redes sociais e também no site, para quem quiser comprar, né, eles entregam aí na casa de vocês. Procurem pelo site www.mansaudeebemestar.com.br. O Instagram, né, deles, que é a MAN Saúde e Bem-Estar. Então, que a gente possa, né, usar dessas parcerias para que a gente possa ter mais saúde. Agora a gente está aqui. Eu gostaria que a doutora Márcia colocasse também um pouquinho para a gente da parte oncológica. Eu acho que eles podem procurá-la ali, né, no Hospital de Clínica. A senhora comentou que tem, e também na Unimar, é isso, né? Que tem um serviço de oncologia. Sim. No HC, né, no Hospital de Clínicas, que é no Hemocentro, é através da CROSS, que é o serviço do SUS, né? E no Hospital da Unimar são mais os convênios
Existe uma parte oncológica do SUS também, que iniciou há pouco tempo, mas são algumas áreas que são atendidas. A parte hematológica não é atendida pelo SUS, na Unimar. Tá? É só pulmão, mama, abdômen, a parte intestinal e cabeça e pescoço. Tá? E alguns casos neurológicos, não hematológicos. Tá? E só. Bom, e na Santa Casa, né, o serviço de oncologia, ele faz atendimentos SUS e faz atendimento também da saúde suplementar, né, dos planos de saúde, certo? Tanto na parte de oncologia clínica, que são os tumores sólidos, câncer de mama, próstata, enfim, intestino, para todos os tipos de câncer sólido, e para tumores sólidos, e nós também temos a parte de oncohematologia, então os cânceres hematológicos, tá? Tem crescido bastante, nós temos ambulatório especializado, uma enfermaria especializada, com equipe especializada, então uma equipe multiprofissional especializada na parte oncológica, certo? Agora nós temos também o serviço de radioterapia, que foi inaugurado recentemente, que já está a todo vapor aí, trabalhando, e já temos alguns planos aí para o futuro, tanto na parte oncológica quanto na parte oncohematológica, tá? Obviamente que a gente nunca quer que ninguém precise, mas a gente sempre está à disposição para atender a todos, certo? Lembrando que os pacientes SUS existe essa referência, né, pelas unidades de saúde, por outros serviços também especializados, tá bom? Mas estamos sempre aí de portas abertas para atender da melhor maneira possível e dar o melhor tratamento que a gente pode dar. Hoje a Marília é bastante completo nisso, o serviço da Unimar, a doutora pode comentar mais, mas o serviço da Santa Casa hoje é bem completo para atender esse tipo de paciente oncológico. Estamos à disposição. Isso, enquanto a senhora vai complementando, eu gostaria de ver com o diretor se temos algum no YouTube, né? Alguma pergunta, algo assim, que possa ser colocado. Enquanto isso, a doutora Márcia vai finalizar aqui para a gente com relação à oncologia. É isso? Na Unimar existe o serviço lá de oncologia. No serviço de oncologia ambulatorial, tá aí hospitalar. Na parte da ambulatorial, além da oncologia, a hematologia geral e oncológica, o paliativo também está acoplado nessa clínica de oncologia. E no início desse ano, acho que foi, né, que teve a inauguração também da radioterapia, mas está a questão mesmo dos serviços de saúde mais privados, e o serviço de PET scan que veio para a cidade, né, onde realmente todo o serviço de oncologia, hematologia necessita desse serviço de imagem, e que agora a Marília está contemplado ali na Unimar. Nossa, muito bom. E tanto a Santa Casa quanto a Unimar e acho que o Hospital de Clínicas é o SUS e também a parte particular? A Santa Casa, sim. A Santa Casa faz tanto o SUS quanto os planos de saúde particular também. E a Unimar. Agora o Hospital de Clínicas é só do SUS. Tem alguns exames laboratoriais que acaba sendo feito também por alguns serviços privados. Existem parcerias, né, entre às vezes as coisas que não são isso. Alguns planos, né? E muitas das vezes a porta de entrada seria o posto de saúde. É isso, né? Para os pacientes poderem procurar. Que qualquer sintoma que tenha desses que a gente apresentou, qualquer suspeita que tenha, né, procure o médico mais próximo, mais fácil, né, de acessar, para que faça os exames mais urgenciais, né, e para que ele possa referenciar para o hematologista, para que a gente dê continuidade no processo de investigação e cuidado,
certo? Mas o mais importante que isso é manter a rotina, né, de prevenção aí nas unidades de saúde, ou com médico particular, ou como for a preferência, né, da pessoa, mas é muito importante que se mantenha esses exames de rotina sempre em dia, porque é a partir dali que a gente começa a identificar as coisas precocemente. Como a doutora colocou lá no começo, isso muda totalmente o desfecho desses pacientes, certo? E lembrando da doação de sangue, que, por favor, vão doar, principalmente agora nessa época do ano, que nacionalmente os bancos de sangue ficam com estoques críticos. O Hemocentro lançou uma campanha ontem, está faltando todos os tipos de sangue. E nós temos muitos pacientes internados, reforçando que não são só para pacientes hematológicos ou oncológicos, é para qualquer paciente crítico. E hoje, a gente está sentado aqui, mas amanhã a gente pode ser alguém que esteja precisando disso, né? Então façam campanhas, vão doar. O homem pode doar até 4 vezes no ano, tá? Pode fazer doação de 2 em 2 meses. A mulher 3 vezes por ano, a cada 90 dias, tá? Então procure o Hemocentro, leva os amigos, a família. A gente sempre pede para os pacientes fazerem as campanhas de doação, né, para que a gente consiga aí normalizar os estoques e salvar o máximo de vidas possíveis. E a outra importância, realmente, da questão do diagnóstico precoce é que as pessoas não procurem o serviço de saúde apenas quando estão doentes, né? É necessário que faça uma visita periódica, tá? Não precisa ser no hematologista, é claro, no clínico geral, né, que ele pode encaminhar. E cuidado na questão de iniciar tratamento sem uma investigação. Exatamente. Lembrando que a anemia é sinal, não é diagnóstico. Perfeito, perfeito, né? Então, assim, olha só, já tivemos ali, né, algumas pessoas falando e são informações relevantes e é isso, né? Que essas informações cheguem ao maior número de pessoas. Vocês, acredito que entenderam a importância da doação de sangue. E olha só, uma bolsa de sangue que uma pessoa doa, ela pode ajudar até 4 pessoas, né? Enfim, ou mais. Então, gente, procurem o Hemocentro aqui de Marília, o Hemocentro da cidade de vocês, enfim, e façam essa avaliação e façam essa doação. Você quer colocar? Fique à vontade. Vou só agradecer, né, o convite, foi muito gostoso o bate-papo, espero ter contribuído aí para todo mundo que assistiu, né, a levar um pouquinho do nosso mundo da hematologia e da nossa rotina, que é uma rotina aí bem puxada, mas muito gratificante, né, e sempre me colocando à disposição para quem tiver mais dúvidas, para quem precisar de avaliação, né, doutora? Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, viu, Ana? Foi muito bacana. Também gostaria de agradecer muito o convite, Ana, e agradecer a população que nos assistiu. Com certeza, né? Eu agradeço a todos que nos assistiram, as mensagens que chegaram aqui pelo YouTube. Eu agradeço de coração. E é isso, né? Essa importância deste acolhimento, né? Da gente olhar para o outro e que possamos dar qualidade, né, de vida, de saúde. Então, como que a gente pode aí ajudar o próximo, né, nesse mês, mas assim, acho que em todos os meses, todos os dias do ano, que possamos olhar, né, a forma que a gente possa ajudar. Uma delas aqui, algo muito importante, que é essa doação de sangue, né, porque, como bem disse o Dr. João Victor, né, hoje a gente está aqui, ó, pedindo, né, mas amanhã pode ser eu ou nós aqui que precisamos, né, dessa doação de sangue. Enfim, que a gente faça o bem sem olhar a quem, né? Então vamos lembrar disso e vamos procurar o Hemocentro, saber se a gente pode, né, ser doadores e o quanto isso é importante, o quanto realmente isso salva vidas. Que essa mensagem fique para todos os dias do ano, né, para que possamos aí olhar para esse fio de vida, né, esse sangue que traz vida e acalento para muitas pessoas.
Muito obrigada, um beijo no coração de todos e até nosso próximo programa. E agradeço a todos que estiveram aqui. Tchau, tchau.